Olá amigos do canal Jutrucks. Hoje vamos falar no Nostalgia GP de mais duas corridas da temporada 1985 da Fórmula 1. E lá vamos nós! O primeiro GP de hoje é o GP da Bélgica, realizado no rápido, belíssimo e perigoso circuito de Spa-Francorchamps. A diferença para o atual circuito é a retirada da buzz stop. Nessa corrida não temos Nick Lauda. Ele bateu nos treinos, acabou se machucando e não foi liberado pelos seus médicos para participar da prova. No momento da largada não chovia, mas choveu antes de iniciar a prova. Pole position foi Alain Prost com Ayrton Senna na segunda posição. Largada limpa de Senna, que assume a primeira posição. Uma belíssima largada também de Nelson Piquet. Só que Piquet, assim que realiza a primeira curva, ele roda, passa uma galera por ele e, por incrível que pareça, ninguém bate. Primeira volta completada e temos os 6 primeiros. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Michele Alboreto, Stefano Johansson com Thierry Boutsen em sexto, mas muito pressionado por Rosberg. Já na segunda volta, Senna passa por Christian Danner da Zack Speed. Também temos os 3 primeiros andando bastante próximo nesse momento, um pouco à frente do resto da galera, que já não tinha mais Alboreto na quarta colocação, e sim o seu companheiro de equipe. Aí na quinta posição, assim, temos Boutsen e Rosberg em sexto. Durante a terceira volta, Mansell pressiona bastante Alain Prost, enquanto Senna já vai se distanciando. Depois da Eau Rouge na longa reta, Mansell aproveita a potência do motor Honda e passa Alain Prost. Volta a 4 e os 6 primeiros são Senna, Mansell, Prost e Johansson, Boutsen e De Angelis, mudanças constantes nas primeiras colocações. Vemos também o abandono do vice-líder do campeonato, Michele Alboreto. Piquet também efetua sua parada no box. Agora eu não sei se era por causa da deficiência dos pneus Pirelli na chuva ou se ele já estava trocando por pneu de pista seca. Volta 5 completada e temos os 6 primeiros na tela e a diferença entre eles. Na volta 6, Johansson para fazer a troca de pneus, só que a Ferrari faz uma lambança gigantesca. Enquanto os líderes continuam na pista, o resto da galera vai fazendo aquele fuzuê no box para a troca de pneus agora. Volta 9 e parada de Senna, Alain Prost e Mansell. Caiu no colo de De Angelis a primeira colocação então. Senna saiu atrás de Mansell, mas ele não perdeu tempo. E antes da Eau Rouge, ele já estava na frente do Mansell. Uma bela ultrapassagem. Ainda na volta 9, Senna chega em Boutsen. Ele era agora, nesse momento, o segundo colocado, pois não tinha feito a sua troca. E ao final da volta 9, já está bem próximo do De Angelis. Já na volta 10, Senna retoma a primeira posição e Mansell a segunda posição. Nesse momento, os pneus de pista molhada não são nem de longe a melhor opção. A abrir a volta seguinte, Mansell dá uma belíssima escapada e fica ao contrário. Aliou, a entrada de Rouge não é um bom local para estacionar seu carro. Sai daí, loucão. 11ª volta completada e os 6 primeiros são Senna líder com Mansell em segundo, Rosberg em terceiro, Prost em quarto, Boutsen em quinto e também em sexto. 15ª volta e os 6 primeiros ainda são os mesmos. Volta 17 e Prost vai se aproximando de Rosberg. E o motor Renault da Lotus do De Angelis pede arrego e ele abandona a prova. Na volta seguinte, por causa dos retardatários, Prost fica um pouco para trás. A corrida ficou meio chata, mas estamos em Spa-Francorchamps e logo começa a chover na reta dos boxes e na Eau Rouge, e no resto da pista não chove. Volta 23 e os pilotos ainda continuam com os pneus de pista seca. Isso deve-se muito ao fato da chuva ter caído apenas em 2 pedaços e já ter diminuído de intensidade. Quem não gosta muito dessas condições é Alain Prost. Ele ficou muito para trás do Rosberg nesse momento. Os 6 primeiros são quase os mesmos, apenas houve a troca de piloto da Renault. Não é mais também, e sim o Warwick que ocupa a 6ª posição. Volta 26 e Rosberg chega em Mansell. Abrindo a volta 27, Rosberg está igualzinho a melancia no sol, louquinho para fazer mal para alguém. A disputa durou algumas voltas. Volta 29 e temos os 6 primeiros na tela, que ainda são os mesmos. Volta 32 completada e estranhamente Rosberg começa a andar mais lento. E Mansell passa reto na curva depois da grande reta.
Ao completar a volta, incrivelmente Rosberg já é quarto, atrás de Alain Prost. A diferença entre os 6 primeiros nesse momento é bastante grande. A corrida deu uma esfriada, faltando 5 voltas para o fim e temos alguma ação. O quinto colocado Butsen é pressionado por Warwick e Piquet, que vem se recuperando daquela rodada lá na primeira volta. Butsen tem algum problema e é facilmente ultrapassado por Warwick e Piquet. Laffite foi ao box e ao retornar à pista não andou nem 50 metros e enfiou o carro no muro. Realmente a Ligier está passando por sérios problemas. Depois de demitir De César por aquela monumental capotada na Áustria, foi a vez de Laffite bater o seu carro. Volta 40 e Nelson Piquet é o quinto colocado. E assim segue as posições até o fim da prova na 43ª volta. O vencedor foi Ayrton Senna, com Mansell na segunda colocação e Alain Prost completando o pódio. Fechando os 6 primeiros temos Rosberg, Piquet e Warwick. O brasileiro da Lotus veio de uma sequência bastante consistente, algo que ele não conseguiu fazer no começo do campeonato. E o Prost encaminha muito o título da temporada 1985. Vamos agora então ao GP da Europa, realizado no circuito inglês de Brands Hatch. Uma prova movimentadíssima e um belíssimo circuito. Aqui temos a substituição de Lauda, que ainda estava contundido, pelo John Watson. A primeira fila foi formada por brasileiros, como Senna e Nelson Piquet. Não diga! Digo! Na largada, Senna sai bem, assim como Mansell, enquanto Piquet e Rosberg largam bastante mal. Disputa por todos os lados, e os pilotos da Williams quase se batem. A frenésia da primeira volta é grande. Primeira volta completada e temos os 6 primeiros. Senna, que tinha Rosberg tentando ultrapassá-lo de toda forma. Piquet em terceiro, observando toda essa treta, com Mansell, De Angelis e Suren completando as 6 primeiras posições. Segunda volta completada e os 6 primeiros são os mesmos, só que Piquet se aproximou da disputa pela primeira posição. A disputa pela primeira posição está belíssima. Vamos ver quem vai perder o juízo primeiro. Volta 3 e é visível que o carro do Senna é um pouco mais lento e está segurando o grupo formado por Rosberg, Piquet e Mansell. Nessa prova, a Renault de Patrick também carrega a câmera on-board, mas aparece bem poucos essas filmagens. Volta 5 completada e os 3 primeiros estão bem próximos, enquanto Mansell fica pouca coisa mais para trás. A disputa pelo primeiro lugar é das boas, meus amigos. Na volta 7, Rosberg consegue colocar do lado de Ayrton Senna, só que o brasileiro fecha a porta sem cerimônia alguma. Rola um pequeno toque, o carro de Rosberg roda girando para dentro da pista. Piquet veio e não conseguiu evitar, e bateu no finlandês. O finlandês ainda conseguiu dar meia volta e continuar na prova, enquanto Piquet abandona. Tranquilizada será? Talvez. Volta 7 completada e depois dessa bagunça toda temos os 6 primeiros na tela para vocês. Ao iniciar a volta 9, por uma grande ironia do destino, Rosberg volta em último exatamente na frente de Ayrton Senna. Sabe aquela história da vingança? A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Esqueça. Rosberg bloqueia Senna deliberadamente, sem cerimônia alguma. Como a Fórmula 1 dos anos 80 é uma terra sem leis. Mansell então assume a primeira posição. E Rosberg deixa ele passar com bastante facilidade. Mas volta a bloquear Ayrton Senna. Ele volta a bloquear Ayrton Senna. Meu Jesus Cristo do Chevetinho, isso é insano demais. 2 voltas depois, e as Williams Honda deixam Ayrton Senna para trás. Vamos ver se o motor vai resistir até o final da prova, porque a turma do bigode senta a bota e destrói tudo, né? Vocês acham que acabou? Não, agora é a vez do Johansson jogar Suren para fora da pista. E ainda estamos na volta 12. Volta 13 e Alboreto abandona a prova. É uma fumaceira, meus amigos. Tá pegando fogo, bicho! Assim basta Prost chegar na 5ª colocação para ser campeão mundial da Fórmula 1 nessa corrida. Então na volta 14, Prost está brigando com o Johansson justamente pela 5ª posição. Parece que o francês não quer dar sopa pro azar não. Volta 16 e Laffite chega nessa disputa. Algumas voltas no comboio e Laffite cansa de esperar a boa vontade de Prost realizar a manobra de ultrapassagem no Johansson e assume a 6ª posição. Meia volta depois e Laffite também passa Johansson. Viram como Prost está com excesso de precaução? Volta 21 e Suren passa De Angelis. Nem vou falar os 6 primeiros porque eu vou gastar saliva. A mudança está constante de posição. Volta 23 e Laffite já passou De Angelis, assumindo a 4ª posição.
Na volta 24, Surer vai se aproximando de Senna. Nessa prova, a Tyrrell tinha Ivan Capelli, que substituía o falecido Stefan Beloff. 3 voltas depois, Surer permanecia tentando ultrapassar Ayrton Senna e dessa forma Laffite já estava se aproximando. Volta 30 e temos os 6 primeiros na tela para vocês. E aí temos outro trio sendo puxado por uma Lotus. É a de De Angelis, que está em quinto, com o Johansson em sexto e Prost em sétimo. Isso já dura algumas voltas. Volta 34 e finalmente Surer consegue passar Senna. Numa reta onde o motor BMW aproveita muito bem os 5 kg do turbo para gerar 800 cavalos de potência. Na volta seguinte, no mesmo local, Laffite efetua a ultrapassagem no Ayrton Senna. A Lotus começou num bom ritmo, mas foi perdendo um pouco. Tanto Senna quanto De Angelis estavam perdendo terreno nesse momento. Surer e Laffite passaram a Ayrton e logo foram embora. Volta 37 e temos os 6 primeiros na tela para você. Volta 39 e Prost para no box para troca de pneu. Volta 41 e temos novamente os 6 primeiros. Senna está bastante próximo de Laffite. Na volta seguinte, a diferença visualmente é muito maior daquela que estava anteriormente. Olha aí o Ivan Capelli, o estreante do dia, conhecendo melhor o gramado do circuito. Algumas voltas depois, e Alain Prost estava voando baixo. Já era 7º colocado novamente. Volta 51 e Senna passa Laffite, que vinha andando estranhamente lento, tanto que ele vai para os boxes e troca os pneus. Completaram a volta 51 nas 6 primeiras colocações. Mansell, Surer, Senna, Johansson, De Angelis e Prost. Lembrando que Prost precisa apenas da 5ª colocação para ganhar o título nessa corrida. Na volta 56, Prost realiza a manobra em cima de De Angelis e assume a 5ª posição. 3 voltas depois, Laffite abandona a prova. Ele é 7º colocado. E Johansson se arrasta pela pista, seguindo o mesmo caminho. Volta 63 e o motor BMW de Surer entrega os pontos. Tá pegando fogo, bicho! Fim de prova para ele. Assim, Prost assume a 3ª posição. Mas ele estava dirigindo com um excesso de cuidado. Ele já estava a 4 voltas atrás do 9º colocado, Patrese, e não efetuava a ultrapassagem. Tinha então De Angelis, que também já não tinha muito rendimento, o seguindo. Mas quem vinha se recuperando muito na prova era Rosberg, que estava ameaçando já De Angelis. Rosberg então consegue realizar a manobra de ultrapassagem de Angelis e na volta seguinte consegue também realizar a manobra em cima de Alain Prost. Nenhum dos dois efetuou nenhuma grande resistência. Foram ultrapassados com bastante facilidade pelo finlandês. Faltando 10 voltas para o fim e temos os 6 primeiros. A única disputa que temos agora é pelo 6º lugar, que quem está lá é Butsen. Faltando 5 voltas para o fim e vamos manter os 6 primeiros atualizados. E assim permanece até o fim da prova. Grande vitória de Mansell, a primeira vitória na carreira, e ele ainda realizou em casa, já que o Grande Prêmio da Europa foi realizado na Inglaterra, com Senna em segundo e Rosberg em uma belíssima 3ª posição, depois de uma corrida de recuperação. Na 4ª posição temos Alain Prost. Dessa forma, ele é campeão mundial de Fórmula 1 de 1985. Completando os 6 primeiros, temos De Angelis e Butsen. Apenas os 4 primeiros completaram as 75 voltas da prova. Então foi isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Se você gostou do nosso vídeo, curta, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais, deixe suas dicas, sua sugestão, para que possamos fazer o vídeo ainda melhor. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.